Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Nós ainda teremos o culto da semana que vem, mas eu estou finalizando essa pequena série aí. Foram 4 pregações com o tema família. As 3 que foram ministradas já estão à disposição lá no YouTube. Então fica sempre o convite. Nós ouvimos tantos pregadores, nós compartilhamos tantas igrejas nas nossas redes sociais, a gente acha lindo tanta coisa feita em outros lugares, outros estados, outros países, e às vezes a gente não valoriza o que é nosso, né? Valorize o canal da sua igreja, mande, compartilhe a mensagem, escute de novo. O Senhor vai nos dando aí as bênçãos, a tecnologia é uma bênção, né? E agora nós temos aí coisas que não imaginaríamos, que não tínhamos, na verdade, antes do período de pandemia, né? O privilégio dos nossos cultos ficam gravados. Então a palavra fica ali também, né? Assista mais uma vez, encaminhe, pense, né? Reflita sobre aquilo que o Senhor tem falado. E eu abri essa série falando sobre a importância de nós decidirmos, abrir pregando sobre Josué. Sobre a maneira como Josué, nós acabamos de cantar uma canção que o refrão é baseado nas palavras que Josué deu ao povo, finalizando o seu ministério. Escolhei, pois, a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois, nas 2 semanas seguintes, eu preguei a respeito da importância de entendermos o papel real da nossa casa. Principal coisa que acontece na nossa casa, que é retransmitir ou ensinar a amar a Deus, onde nós temos um contato real e prático da nossa relação com Deus. E hoje eu vou finalizar com Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. É o clássico sermão de Jesus. Jesus está finalizando aí o seu primeiro grande momento público. Mateus 7, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Então, uma passagem bem conhecida a respeito do que Jesus está falando. E Jesus usa um exemplo que atinge a todos, porque ele está falando de casa no sentido que todo mundo entende. O lugar onde nós moramos. E uma das coisas principais que nós temos quando falamos de casa é o nosso ponto de encontro, é onde nós ficamos. E a casa tem como princípio demonstrar segurança, é o nosso ambiente. Então nós ouvimos e falamos muito sobre família, sobre a importância da família ser a base de todas as coisas, e justamente no lugar onde a família se encontra é onde muitas vezes temos as maiores lutas. Esses dias, conversando com um jovem, e o jovem falando do seu grande desejo e sonho de morar sozinho. E eu dei uma certa risada, porque entendo o desejo. Mas existem coisas que, quando o tempo passa, nós refletimos. E uma das coisas que, apesar de ser o desejo de muita gente, principalmente na juventude, nem sempre revela-se como uma das melhores experiências. Morar sozinho, sem dúvida alguma, não é algo tão gostoso como parece ser, principalmente para aqueles que estão atravessando a adolescência. As crianças talvez não tenham um grande desejo, aliás, eu acredito que não. Se tudo estiver dando muito certo, uma criança não tem necessidade de querer morar sozinha, porque ela tem tudo na mão, né? Só quando a coisa está muito errada, aí talvez a criança queira sair de casa. Mas, normalmente,
Criança não tem muita questão com isso. Mas, quando a adolescência chega, quando alguns embates começam a se tornar assim inevitáveis, o adolescente começa a entender que é mais esperto do que todos os outros habitantes da Terra. Com todo respeito aos queridos adolescentes, por incrível que pareça, um dia eu também já fui adolescente. Então eu sei como funciona. A gente acha que a gente é que sabe das coisas. E começa a surgir um desejo de morar sozinho. E que coisa complicada. Que coisa complicada. A casa, de fato, precisa ser o lugar onde nos sentimos à vontade. Quando isso não acontece, tem problema. Das experiências, inclusive, que já compartilhei por aqui várias vezes e continuo compartilhando, porque é algo que eu entendo, né? Não esqueço. Das experiências mais complicadas da minha vida foi, de fato, o período em que eu me vi meio deslocado do ambiente familiar. Então, Deus sempre foi muito bom. Eu nunca precisei morar de fato sozinho. Quando quando a minha família se mudou, eu fui para a casa de uma tia. Então, um casal muito importante na minha vida, que foram muito amorosos comigo, uma irmã do meu pai e o seu marido. E me acolheram muito bem, mesmo não sendo, inclusive, na época, convertidos. Só que, passados 4 anos, uma prima se separou. E, por acaso, eu estava morando no quarto dela há 4 anos. E quando ela se separou, obviamente, ela precisava retornar à casa da sua mãe. E ali, o estorvo era eu. O errado naquela situação era eu, o quarto era dela. Então, eu precisei encontrar uma alternativa. E a primeira alternativa que encontrei foi talvez um dos momentos mais complicados da minha vida, porque eu fui morar num lugar onde definitivamente a pessoa responsável por aquele lugar não me queria lá. E aquilo foi, olha, que momento assim, você sair de casa cedo sem necessariamente ter um destino, só para não ficar em casa. Então foi um tempo muito complicado na minha vida, que eu sentia muita vontade e saudade da casa dos meus pais, obviamente. Até que Deus, na sua infinita misericórdia, tocou no coração ali de uma família muito querida em Santo André, uma família que só tinham naquele tempo só os homens, era um pai e 2 filhos, e eles me adotaram. Eu fui adotado com 24 anos de idade, ali em São Paulo. E foram momentos muito bons, onde Deus mostrou o seu cuidado. E eu não esqueço até hoje do dia que eu sentei no sofá, depois de muito tempo, e eu literalmente me senti tão à vontade, que eu fiz como eu fazia na casa da minha mãe. E na hora que eu percebi isso, eu levantei, orei e agradeci. Falei, Senhor, obrigado. O Senhor me deu uma casa de novo. Casa deve e precisa ser um ambiente de segurança. E eu trago essas experiências muito fortes, porque são elas que me fazem, às vezes, mostrar, e quando eu vejo alguém assim, não, porque eu não vejo a hora de morar sozinho. Rapaz, você não sabe o que você está pedindo. Deus não nos criou para vivermos só. É claro que existem contingências, é claro que existem situações, mas são situações que não são das mais favoráveis. Então, o que nós temos aqui é Jesus usando um exemplo do lugar onde as pessoas se sentem seguras. Jesus está ali pregando e Jesus está falando sobre onde a casa precisa e deve ser construída. E além do fator casa, Jesus coloca um outro detalhe muito interessante na história. Jesus era um contador de histórias muito hábil. Jesus conseguia chamar a atenção dos seus ouvintes com exemplos, com situações em que as pessoas se enxergavam naquilo. Jesus não era aquele professor de filosofia chato que faz com que a maioria das pessoas nem goste de ouvir o nome de filosofia. E olha que eu gosto de filosofia, mas eu sei e entendo que muita gente não gosta. Jesus tinha um ensino que envolvia e fazia as pessoas se sentirem dentro da história. Então Jesus está falando sobre casa construída.
Mas Jesus usa um outro exemplo. Ele fala sobre a tempestade, sobre chuva, sobre ventos. Jesus está falando aqui sobre aquilo que vai mostrar se realmente a casa é boa. Todo mundo sabe aqui, nós temos, nós não temos as 4 estações, a gente tem um período quente, um período muito, muito quente, mas dentro do período quente a gente tem chuva. Então, eu creio que a maioria absoluta sabe que tem aquela sensação gostosa, a gente passa meses aqui praticamente não chovendo, e quando vem aquela primeira grande chuva, o que é que normalmente acontece na nossa casa matando a saudade de todo mundo? O que acontece quando vem aquela primeira chuva depois de tempos? Vamos ver se isso acontece na minha casa. Alguém já ouviu falar de goteira? Fala a verdade. Não é isso? Não tem, né? Você que diz que não tem goteira, 2 opções. Você pode morar no apartamento, ou então você tem um forro muito bacana, que você não percebe que tem a goteira. Porque é impressionante como isso aparece ali para nos lembrar que temos coisas a fazer. Então, aquelas pessoas que podem contar dentro das suas próprias casas com homens habilidosos que podem subir no telhado, não é a questão da Nívia, coitada, né? Rapidamente cuida. No meu caso, eu preciso desesperadamente ligar para um e para outro. Ei, você tem alguém para indicar? Alguém que sobe? Alguém que tira a goteira? E como está difícil achar gente que faz isso. Impressionante. As goteiras aparecem, mas graças a Deus, o maior problema que a gente tem é esse. Tem que mexer lá no teto. E aí chuva vem, e aqui tem umas chuvas que realmente assustam. Mas nós sabemos, e todo ano a gente vê notícias, agora trágicas, de pessoas que literalmente perdem tudo, de inundações que vão varrendo. Nós vemos nas redes sociais vídeos novos, antigos, que a gente fica assustado. Existem algumas coisas que são tão assustadoras que aí a gente até fica, tomara que isso aí seja IA, né? Tomara que esse vídeo não seja real, porque é algo que chega, aperta. Aquelas pessoas que falam, perdemos tudo. Jesus está falando aqui de situações complicadas e ele coloca para todos. Ele está aqui dizendo para as pessoas, as chuvas, elas vêm. Presta atenção, na verdade, pensando em vida, provavelmente a principal estação é a chuva. As chuvas, obviamente, não precisa ser nenhum gênio aqui para entender do que é que elas significam. Quando o aspecto é casa, chuva é tempestade, é dificuldade, são os problemas da vida. São as lutas que nós enfrentamos, são as situações que a gente não espera. E Jesus está distinguindo aqui, escuta, existem apenas 2 situações. Existem casas que estão firmes. Existem casas que estão ali edificadas. E por pior que seja a tempestade, essas casas não caem. Jesus está lembrando aqui que por pior que sejam as tempestades da vida, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos, os problemas, as situações, quando de fato a nossa família, quando de fato o nosso lar está edificado corretamente, nós não caímos. E aí precisa de umas camadas a mais de conhecimento, no sentido de por que Jesus fala sobre firmadas, sobre alicerce. Aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de intimidade com construção, elas sabem que precisa fazer uma base, não é isso? Toda construção precisa de uma base bem feita. E a base não é aquilo que estamos vendo. Uma das palavras que eu aprendi depois que mudei para o Nordeste, que eu não usava e não conhecia em São Paulo, é baldrame. Pense num negócio que eu nunca tinha escutado falar. Cheguei ali em Curimatá, era um negócio desesperador, porque eu me sentia o único morador daquela cidade que não sabia o que significava baldrame. E eu entrava numa roda, até na igreja, algumas coisas, e todo mundo precisava e falava, não, porque é o baldrame, porque não sei. E eu, meu Deus, como é que eu descubro o que é isso?
Não tinha chat GPT ainda. E a internet não era boa. Não era tão fácil o Google, há quase 20 anos atrás. Aí me explicaram o que era o baldrame. Eu falei, baldrame é isso, baldrame é isso. E a quantidade de material que é colocada para que a base seja bem feita, de tempo, de esforço. Os homens que gostam de mutirão, tem homem que ama mutirão, eu acho tão bonito. Essa semana o Darlan tem uma nuvem que a NASA não conhece, que é onde ele guarda tudo que ele grava. Os irmãos, todo mundo aqui já viu o Darlan em alguma situação aqui na igreja, vocês sabem disso, né? Esse homem grava e tira foto tem já uns 10 anos. Eu não sei que nuvem é essa para caber tanta coisa. E ele agora está numa fase desenterrando algumas coisas, né? Que está ficando perigoso, né, Laqueden? De vez em quando ele põe uns negócios ali no grupo de homens que eu falo, Jesus amado, Senhor, tira umas coisas do Darlan, pai, porque compromete. Aí essa semana ele lançou um vídeo aí, a gente falando da construção lá do Júlio Almeida, falando ali desse período aqui e da construção do templo do Júlio Almeida ali. E os americanos vieram para construir o templo e eles só pediam uma coisa, né? O baldrame, a fundação. E eita negócio que dá trabalho. A tal das cavas lá, né? Daqueles buracos. Tem uns homens que eu falo, chega a sorrir. Eu estou vendo uns aqui que eles chegam, estão assim, salivando. Ô, vontade de abrir um buraco. Eu fico impressionado com essa disposição. O Elton lá em Brasileira, rapaz, né? Era fininho ainda, né, Darlan? Meu Deus do céu. O trabalho que dá para fazer uma base bem feita. Porque se a base não for bem feita, o prédio cai. Para poder fazer aqui esses 2 andares, aqueles que viveram a experiência sabem o tanto de concreto que foi colocado aqui. Então Jesus está falando algo muito importante, porque ele está falando sobre uma casa que foi construída num lugar absolutamente firme, rocha. Aqui é no sentido mesmo de inabalável, aquilo que não se move, está firme. Vai bater o que tiver que bater, não cai. No começo dessa série, eu falei que Josué mostra ao povo que é necessário tomar uma decisão. Servir a Deus não é mágica. Servir a Deus não é algo que você vira e diz assim, eu vou servir, agora eu estou servindo. Servir a Deus é algo que envolve decisão. Eu vou. É comprometimento. Josué está falando, Josué relembra a história. Josué diz, vocês precisam tomar uma decisão. Se vocês vão servir a Deus, isso precisa ser feito de verdade. Comprometimento. E o que Jesus está falando aqui, a comparação que Jesus faz entre aqueles que fazem bem feito, e Jesus chama de tolo, porque as traduções carregam uma classe. Porque no português bendito, Jesus diria que aquele que constrói a casa na areia é burro. Num português bem falado. Porque a areia não tem firmeza. Nós temos alguns casos no Nordeste, em lugares paradisíacos, que têm problemas seríssimos com as dunas. As dunas são realmente lindas para se ver, né? Cartão postal maravilhoso. Hoje de manhã nós tivemos um momento aqui, foi uma manhã muito gostosa para aqueles que vieram. E o sonho do Eduardo, né, que é ver aqui esses momentos de exercício. E hoje a irmã Maria Jesus colocou o Eduardo no chinelo, né, porque ela fez o exercício, o Eduardo desesperado, tipo assim, pelo amor de Deus, a irmã Maria ali não parava, seguindo, e o Eduardo ali já, tá bom, né? Aquela coisa toda, preparo físico que a gente viu que quase ninguém tem. Então tem gente que gosta de ver duna e quer subir duna. Eu acho lindo. Parabéns para quem consegue. Porque dá muito trabalho, porque a areia não é um degrau. A areia é um negócio que te bota para baixo. Vocês já subiram duna? Sabem aquela sensação de começar a subir, a areia você dentro e você caindo de novo. A areia é instável. É até bonito. As praias do Piauí são lindas, uma areia maravilhosa, com aquele contraste, dá coisa linda, mas você não pode construir uma casa ali.
Nós temos exemplos no Brasil inteiro, nos litorais, de lugares que foram construídos, condomínios que foram construídos em lugares impróprios, que as casas vão cedendo, que o mar vai invadindo. E Jesus está aqui falando que a pessoa que constrói um terreno assim, ela é tola. Mas como é que a pessoa pode saber se o terreno é ou não? Qual é o parâmetro que Jesus dá? Qual é a grande comparação que Jesus faz? O que é, de fato, construir no alicerce firme? Jesus também explica quando ele diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus está colocando aqui o ingrediente, está colocando ali o que falta, ou ele está mostrando para você o que de fato você tem que fazer para que dê certo. Jesus está respondendo, Jesus está dando a resposta da prova. Jesus está aqui dizendo de maneira clara como é que você constrói na rocha. Qual é a grande diferença? Se você parar para pensar, nós temos aqui uma situação interessante, porque ele está falando de duas casas. Ele está falando de dois terrenos. Mas ele está falando que a chuva cai para todo mundo. Ele não está aqui dizendo que as chuvas caem apenas para os ímpios, para quem não serve. As tempestades, as dificuldades da vida, presta atenção nisso, queridos. As lutas e dificuldades que nós passamos não são castigos de Deus para os nossos pecados. Tem muita gente que, quando passa por determinadas lutas, acha que tem alguma maldição, acha que tem alguma coisa errada, acha que alguém se levantou para fazer, ou que tem alguma coisa espiritual. A maioria absoluta das nossas lutas e tempestades, dificuldades, são em decorrência de vivermos num mundo contaminado pelo pecado. E as consequências dos nossos próprios atos. E quando nós falamos de consequência, as nossas famílias são consequências diretas das nossas ações. Então não é maldição divina. É a vida. E todos nós passamos por lutas. Passamos por dificuldades. Todas as famílias estão sob ataque. Existem momentos em que tudo está ali maravilhoso e tem momento que é uma coisa atrás da outra. A diferença está no que Jesus acabou de falar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. O que Jesus está dizendo, que mais importante do que ouvir e conhecer o que Jesus falou, é obedecer. Nós cantamos há pouco. E obedecer ao que ele falou, ao que o mestre mandou. A grande dificuldade, a grande luta, o grande tormento da maioria das pessoas é porque as pessoas até sabem o que Jesus falou, mas elas não conseguem cumprir, praticar. E quando a gente para pensar que Jesus está finalizando um momento de ensino, a gente tem que dar uma olhada e recorrer ao que Jesus estava ensinando. E o Sermão da Montanha, nós já pregamos aqui várias vezes sobre isso. Existem livros e mais livros sobre isso. O Sermão da Montanha é a grande apresentação de Jesus. É o cartão ali, né? Que hoje ninguém mais usa, mas antigamente tinha um negócio chamado cartão que você dava, o seu cartão ali para a pessoa, cartão de contato, onde você entregava, trocava, era chique. Né? Ô, peraí, tome aqui o meu cartão. Né? E aí entregava, tinha lá o nome, a empresa, o cargo, né? Tinham ali, a gente tinha carteiras para isso, era um negócio, ó, as empresas confeccionavam cartões
para os seus funcionários, para os seus executivos. Hoje não tem mais isso. Hoje você troca contato de WhatsApp, ou quem é do mundo empresarial aí, entra no LinkedIn, vê lá os dados todos. Mas Jesus está aqui mostrando, Jesus está dando a sua carta de intenções. O que é que ele tem? Qual é a mensagem de Jesus? Sermão da Montanha. Jesus está mostrando o que é que um cidadão do reino, ele abre dizendo: o reino dos céus, o reino de Deus chegou. E para ser o cidadão desse reino, a gente precisa entender algumas coisas. E aí Jesus vai discorrendo sobre as bem-aventuranças. É nesse sermão que Jesus dá a missão de ser sal e luz. Ou seja, Jesus fala o propósito. É nesse sermão que Jesus fala sobre a relação com a lei, sobre o tratamento da ira, sobre o grande problema do adultério. É aí que Jesus quebra tudo, porque ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E aí vem Jesus, com todo o amor do mundo, e complica tudo. Porque o adultério era considerado prático. Se tivesse consumado. Jesus chega e diz: eis que te digo, se olhar com intenção impura, já era. Aí Jesus pegou os homens, jogou no chão, pisou e falou assim: toma. Porque o religioso, o judeu, os homens, eles não estavam nem aí para o coração deles. Era questão prática. O que a cabeça e o coração faziam não interessava, não tinha problema. E Jesus está lembrando, não é só o aspecto prático do que você mostra para as pessoas. Eu estou interessado no que você é por dentro, que não é nenhuma novidade. É o que Deus já havia revelado para Samuel, quando Samuel está ali escolhendo, né? Ou melhor, sendo instrumento de Deus para ungir o novo rei. E Deus diz o que para Samuel, quando Samuel não entende o que Deus está fazendo? Quando ele vai na casa de Jessé escolher o novo rei de Israel, o rei de Israel, Saul, era um homem que se destacava por dois grandes aspectos. Vocês lembram quais eram os aspectos que Saul se destacava no povo? Saul era o homem mais alto e mais bonito da sua geração. Era aquele que você olhava e dizia: rapaz. E o povo olhou e disse: olha que maravilha. A gente tem história no Brasil de candidato de eleição que ganhou por ser bonito. Quem gosta dessas coisas sabe. A gente teve um presidente eleito, com muita gente dizendo: ele é muito mais bonito que o outro, eu vou votar nele mesmo. Quem lembra do século passado, dos anos 80, Lula versus Collor, sabe do que eu estou falando. Galã, lindo era o Collor naquele tempo. Deu no que deu. E Samuel está lá vendo os filhos de Jessé, homens fortes, soldados. E aí passou o primeiro, Deus diz não. O segundo, Deus não. O terceiro, não. O quarto, não. Aí Samuel: eu não estou entendendo nada. Aí Deus diz para ele o quê? O homem vê? O que o homem vê? O homem vê o quê? Aparência, eu vejo coração. Jesus não está falando nada novo. Jesus só está confirmando o que os homens ainda não tinham percebido. Então Jesus está tratando isso. O rei, o cidadão do reino, não é só no aspecto maquiado, não. É quem vale quem está aqui, ó, é o que está dentro do coração. É isso que Jesus está ensinando. Jesus fala sobre divórcio, Jesus fala sobre vingança. Jesus fala aquilo que os judeus odiaram ouvir. Qual era o tratamento que o cidadão do reino precisava dar ao seu inimigo? Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eis que te digo, o que ele tem que fazer? O que tem que fazer com o inimigo? Matar. Apedrejar. Era isso? O que a lei mandava fazer. Jesus disse que eles tinham que fazer o quê com os inimigos? A gente já tem até dificuldade de falar, dá até um nó, né? Amar. Fala até com raiva. Amar o inimigo.
Aquele camarada que está puxando o teu tapete no trabalho, está lutando 10 anos para te tirar do lugar. Aí Jesus olha para você e fala assim, tem que amar. Aí você olha para Jesus e fala, eis que te digo, és fanfarrão. O senhor é um piadista, porque não é possível. Não, é possível sim. Porque Jesus não está falando que todas essas coisas são feitas com a nossa força, porque Jesus está falando de algo que ele está começando. Tem o Espírito Santo nisso aqui. Sozinho, de fato, a gente não consegue. Mas quando a gente decide, de fato, servir ao Senhor, entende que somos pecadores, o Espírito Santo começa a fazer um trabalho no nosso coração. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Jesus fala sobre generosidade, fala sobre prática de oração, Jesus fala sobre o combate à ansiedade, Jesus fala algo no início do primeiro século, olha o que Jesus está falando ali por volta do ano 30. Não andeis, o quê? Ansiosos. E Jesus ainda destaca duas coisas que não é para andar ansioso. Quais eram as duas coisas? Pelo que a vez de comer e vestir. A parte de comer os homens pegam, a parte de vestir as mulheres pegam. Mulher é aquela que olha para o guarda-roupa, as roupas estão caindo, e ela diz, não tenho nada. Está lá. Não tenho roupa nenhuma. Aí o homem, quando olha para o guarda-roupa e diz, não tenho roupa, ele está dizendo que não tem o quê? Roupa limpa. Porque enquanto a mulher olha para suas roupas e diz que não tem nada, para o homem ela diz, você já usou essa camisa 5 anos seguidos, larga essa camisa. A gente tem umas roupas do coração lá, não entende, tem. Tem roupa que você tem que ouvir. Aí você começa a ter problema quando começa a procurar umas fotos, você pega o Facebook e vai entregando, né? Há 10 anos, aí tá lá você com a camiseta que você usa hoje. Assim, tem que mudar algumas coisas. Mas para alguns são vitória, né? Quando você consegue ver você com a camiseta 7 anos atrás que você ainda usa hoje, você olha e fala, ó, Deus foi bom. A camiseta está um pouco disforme, mas ainda entra. É vantagem. Jesus está falando isso nos anos 30 do século I. Não andeis ansiosos. Hoje, qualquer estatística que a gente pega fala que o grande problema dos nossos tempos é a ansiedade. E as tempestades são cada vez mais fortes. A gente vive numa região que é campeã de índices, onde as pessoas desistem da própria vida, as pessoas se jogam de pontes, as pessoas se jogam no shopping. Porque as pessoas estão sendo destruídas pelas tempestades. E aí Jesus está dizendo que é quem pratica o quê? Isso aqui que ele falou. O que você precisa para de fato ter uma vida estável está dentro do que Jesus pregou. É impressionante como as coisas se encaixam. Porque o nosso desespero hoje é a angústia, é a incerteza, é a falta de controle, é achar que a gente não vai sobreviver, é viver ressentido, é não conseguir perdoar, é ter as lembranças do passado, é ver as coisas voltando, o nosso coração não aguenta, está todo mundo ansioso, achando que vai morrer, indo para o hospital, porque não libera a vida. Quando Jesus fala que nós precisamos amar os nossos inimigos, é porque não vale a pena viver aprisionado a alguém por ódio. Não vale a pena viver desesperado, querendo ter mais. O que Jesus está pregando ali é a dependência de Deus, é confiar que de fato Deus está cuidando. O que esfacela as nossas famílias é porque a gente não consegue viver isso dentro de casa. Cada um quer fazer a sua própria vontade. É por isso que Jesus está dizendo que o sábio é aquele que ouve e pratica. E aqui a gente começa a entrar num ponto importante da palavra dessa noite.
Porque aqui Jesus está colocando todo mundo aqui. Jesus está falando para a gente, porque nós estamos na igreja. Então nós nos enquadramos no grupo dos que ouvem. Isso já é uma vitória. Mas Jesus está dizendo que existe uma questão depois de ouvir. Tem pessoas que ouvem e não fazem nada. E tem pessoas que ouvem e praticam. Presta atenção, que eu vou falar uma frase que talvez você se incomode, se choque, mas não é heresia. Nós não podemos substituir, presta atenção, não é possível substituir obediência por oração. Presta atenção nisso. Não é possível substituir obediência por oração. Pastor, o que o senhor está falando? Porque as pessoas já estão ouvindo, já tem gente dizendo assim, tá vendo? A oração nem é tão importante. Oração é muito importante. Mas se você vier para cá, entrar por aquela porta, todo culto, ouvir tudo que é pregado nesse púlpito, participar de todos os momentos de intercessão aqui, colocar teu nome ali na mesinha da oração, estabelecer campanha para a tua vida, fazer jejum em prol de uma causa, de uma cura, de um carro, de um emprego, de um marido, de uma esposa. Se você fizer tudo isso, mas se você não obedecer o que Jesus pede para que você faça, se a sua vida não mudar, se na sua casa você continuar sendo uma pessoa terrível, se você não consegue demonstrar o amor de Deus, não adianta nada. O que marca de fato uma casa que permanece em pé não são os aspectos da religiosidade ou até mesmo o sentimento de que se precisa de Deus, mas são aqueles que conseguem obedecer o que Deus manda. É assim que as coisas ficam em pé no meio da tempestade. Porque Jesus está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí a primeira coisa que eu faço quando sair daqui é me desesperar já pensando amanhã. É continuar desesperado querendo fazer as coisas, querendo respostas. Jesus disse, não andeis ansiosos. E o nosso coração está lá explodindo. Está construindo na areia. Jesus fala, escuta, você precisa amar até os seus inimigos. E aí a minha esposa pisou no meu pé e eu estou 25 dias com raiva dela, sem falar com ela dentro de casa. Você tem que amar o seu inimigo, imagina só o que você tem que fazer dentro de casa com o seu cônjuge. Essa semana no PGM, estudando o texto colocado dos roteiros, eu até comentei, porque está falando sobre a armadura do Espírito. Quem está acompanhando aí, fazendo as devocionais. E o texto ali lembra, né, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra quem? Aí o pessoal mais pentecostal gosta, né? Enche a boca. Potestades. Autoridade do mundo espiritual. A questão que eu vou dizer não tem a ver com quem é espiritualmente falando, mas eu preciso dizer para você, e isso talvez entristeça alguns. Teu inimigo não é o teu marido. Teu inimigo não é a tua esposa. Para os irmãos, para quem tem irmão em casa, teu inimigo não é o teu irmão, não é a tua irmã. Teu inimigo é o diabo, que até usa as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente está ali magoado, uma relação que não anda nunca, que só vive em crise, porque a gente não solta o perdão nos nossos corações. Porque a gente está o tempo todo olhando para o passado, agarrado à frustração, ao trauma, à mágoa. Sabe o que Jesus fala sobre isso? É o tolo que está construindo a casa na areia. Tua casa não vai ficar de pé.
Pastor, o que eu faço para que minha família mude? Obedece o que Jesus nos manda. Não tem mistério. Obedece. Larga a vida velha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, estar na igreja, mas não praticar o que o Senhor pede, não significa nada. Você está perdendo tempo. Estar aqui porque é gostoso, porque é um clube. Igreja é algo além de um clube de amigos. Igreja é um lugar onde as pessoas têm uma missão. É um lugar onde as pessoas têm um propósito. Ser sal e luz numa terra escura que vive o amargor do pecado. Qual é o segredo, pastor, para que as famílias não se destruam? Se a gente não viver o que Jesus falou no Sermão do Monte, não tem segredo nenhum. É impossível. Hoje em dia. É impossível. Nós somos bombardeados a fazer exatamente o contrário. Nós somos bombardeados a desistir, a arriscar, a cancelar, a bloquear. E Jesus está dizendo tudo o contrário. Epa, não, peraí. Quando alguém te pedir uma capa, o que você tem que fazer? Está pedindo emprestado? Entrega. Alguém pedir para você caminhar 1 milha? Caminhe quantas? 2. Se alguém bater num lado, o que você faz? Dá o outro. Não venha me pedir para caminhar 1 quilômetro dizendo que eu tenho que caminhar 2, que isso é maldade. Não é para você usar com astúcia. Brincadeira para nos lembrar de coisas muito, muito difíceis. A nossa casa precisa ser o primeiro lugar para a gente praticar o que Jesus pediu. E talvez seja o lugar mais difícil. Porque dentro de casa as pessoas se conhecem. Dentro de casa a gente sabe de verdade o que cada um faz. Com o passar do tempo a gente sabe o que cada um pensa. A gente perde um pouco daquela classe, né? Daquela educação. Mas Jesus escolhe terminar o sermão falando sobre uma casa que se mantém em pé, uma casa que não se mantém em pé. E por que nós, como Igreja Batista, por que nós dedicamos um mês inteiro sobre a família? Porque é a coisa mais importante que o Senhor nos deu. E nós precisamos refletir, lutar, pensar, refazer. Não somos perfeitos. Mas a gente tem que lutar. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o sensato, é como quem construiu a sua casa na rocha. E as chuvas vieram. E ela não desmoronou. E aí talvez você esteja agora pensando: ei, pastor, para mim foi tarde, já foi, desmoronou. Você sobreviveu. E o Senhor deseja construir sim uma nova história. Deus é o Deus das novas oportunidades. Mas se você está buscando uma nova oportunidade sem entender que se de fato você não tiver uma vida real com Deus, a nova oportunidade vai desmoronar, como todas as outras. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Queridos, esse mês inteiro, o Senhor tem falado conosco para pensarmos as dinâmicas, para entendermos que precisamos repensar algumas coisas.
Quando a gente olha de um modo geral o Sermão do Monte, quando a gente vê Jesus ensinando, a gente precisa entender primeiro um seríssimo problema que às vezes a gente tem. Nós achamos que já sabemos e que já passamos por tudo e que não tem mais jeito. Uma característica do discipulado, uma característica do discípulo de Cristo é que ele está sempre aprendendo. Não importa quanto tempo você tenha de crente, você sempre tem algo para aprender da parte do Senhor. Você não sabe tudo, você não viu tudo, você não viveu tudo. Se você perder o senso e a ideia de que tem algo a aprender com o Senhor, acabou. Orgulho espiritual ou intelectual não tem lugar na relação com Deus. Você precisa lembrar que você tem coisas a aprender da parte do Senhor. Aprender e praticar. Os adultos e jovens estão aprendendo na EBD, a gente está estudando, está aqui um período, um quadrimestre, sobre mutualidades. Uns aos outros. O cristianismo, a relação com Deus é uma via de mão dupla. A relação com Deus te leva ao outro. E esse outro começa dentro de casa, é uma vida dedicada ao outro mesmo. Jesus está falando sobre isso, sobre relação. É o outro. Um grande problema que a gente tem é porque normalmente nós entendemos que o outro é que tem que mudar. Que o problema é o outro. O outro pode ser um problema mesmo. Mas não é o único problema. A gente tem que estar o tempo todo olhando para nós. Não é só eu. Não é só o outro. Eu também sou parte do problema. Eu também preciso rever conceitos. Quando nós observamos o que Jesus está falando, ele quando fala sobre isso, sobre amar até os inimigos, sabe por quê? Porque o Senhor acredita de fato. Nós não podemos nos dar ao luxo de simplesmente desistir. Talvez, e sim, eu compreendo e acontece, sim, tem pessoas que de fato, por mais que eu tente, elas não vão. E essas pessoas escolhem, mas são elas. Eu não tenho o direito, como cristão. É pesado quando a gente pensa nisso. Como cristão, você sabia que você não tem alternativa? É mandamento. É mandamento. Nós não temos a opção de desistir. Se o outro desistir, ok. Mas eu não posso. Eu não posso desistir de ninguém. O outro pode desistir, pode ir embora, pode colher as consequências de absolutamente tudo e naturalmente as coisas se desamarram. Mas o Senhor não desiste. Nós não desistimos. Por isso que Jesus fala tanto sobre o perdão. Se a nossa base é Jesus, a nossa rigidez e teimosia precisa dar lugar à capacidade de ceder, compreender o outro. Jesus nos constrange a ir além da justiça fria da lei. Ele nos chama para andar na milha extra. Tem uma frase que não é cristã, que não é bíblica, mas que às vezes ela tem profundidade dentro de casa. Quem nunca ouviu ou nunca usou o mandamento apócrifo? É melhor ter paz do que? Não conhecem? Vocês conhecem. Tá vendo? A gente é tão orgulhoso que nem usa essa hipótese. É melhor ter paz do que razão. Não, senhor. É claro que é caso e caso, gente. Eu estou falando de um modo geral. Porque às vezes, dentro de casa, a gente entra numa guerra completamente desnecessária. Por besteira. Se for algo que vá de encontro à palavra, que seja contra o que Deus está pedindo, ok.
Somos guardiões do lar, nós somos os representantes de Deus em casa. Então, se é algo que está indo contra o mandamento do Senhor, beleza. Mas às vezes a gente briga por umas coisas que, vamos ser sinceros, já passou pela situação de começar a briga, o negócio escalonar e a coisa ficar tão séria e você nem lembrar porque foi que você começou a brigar? Isso acontece muito com o irmão também, né? Às vezes, do nada, um dá uma resposta, o outro dá outra, e daqui a pouco eles estão saindo no tapa, rolando na sala, e você não lembra nem por que a briga começou. Mas ninguém quer ter a última palavra. Eu estou acompanhando, estou fazendo a saga aí, estou escrevendo, depois que termino cada livro bíblico, e eu, essa semana, compartilhei Neemias. Mas eu estou terminando Jó, eu atrasei nas escritas, então ainda tem a Esther ali para escrever, né? Esther, e tem o próprio livro de Jó, porque eu terminei Jó. E no livro de Jó, de repente eu lendo ali, eu falei, nossa, Jó retrata um belo modelo de debate de rede social. Porque vem Jó e fala, né? Jó não fala, na verdade os amigos de Jó começam e dão aquele discurso. Aí eles fazem a postagem. Aí Jó vai lá e responde. Aí um outro amigo vem e joga a resposta. E a gente tem uma sequência de um querendo dar a última resposta. Coitado de Jó. Jó está no meio do sofrimento. Jó só não aceitava uma coisa. Eu não fiz nada. O que Jó era o negócio de Jó. Não, minha vida acabou mesmo. E pede perdão, mas eu não fiz nada para pedir perdão. Fez. E aí a gente tem são quase 40 capítulos de argumento e contra-argumento. Já viu aqueles debates intermináveis? Comentários? O pessoal diz que o pecado não é a postagem, é ler os comentários. E aí começa, pá, pá, e aí dá 2.000 respostas, porque tem sempre alguém querendo dar a última resposta. Às vezes um problema em casa é esse, a gente quer dar a última resposta. E aí quando você acha que acabou, o outro pensou os 30 segundos e lançou o outro, e aí você vem e vai, e acabou a paz. A palavra nos lembra de outra coisa. Você não precisa ganhar todas as discussões. Não precisa. Estar bem é muito melhor do que ter vencido a discussão. Aí você vence a discussão, e aí tua mulher passa 4 dias chorando. Aí você se aperreou. Aí você vence a discussão, teu marido passa 4 dias sem te dar um oi. Aí a discussão já esfriou. Você já nem está ligando para aquilo, mas o coração está lá quebrado. Você ganhou uma discussão e perdeu tanto tempo. Os filhos querendo ter razão machucam os pais querendo ter razão acabam com os filhos. A razão serviu para quê? Estou dizendo que você tem que baixar a cabeça para tudo, mas às vezes, entender que estar com o outro é mais importante do que uma cor, do que um lugar, do que um destino, do que um filme, do que um controle. Vale muito mais a pena. O final do sermão de Jesus. O texto que nós lemos vai nos lembrar que a principal preocupação que temos que ter para que as nossas famílias de fato sejam bem-sucedidas é sermos o que Jesus espera. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quer saber qual é o segredo? Obedeça. Obedeça ao Senhor. Se preocupe com o Senhor. Quando a gente estava terminando aqui o momento de oração, eu falei, nossa, o que a gente acabou de fazer aqui pode render tanta coisa com alguém mal intencionado, né? Eu já pensei assim, alguém pegando um corte, falando, igreja faz mulheres se ajoelharem e homens ficarem de pé. Homens superiores mostrando a sua força sobre mulheres ajoelhadas, sob submissão. A gente está num mundo assim, as pessoas estão pensando assim. Mas qualquer um que tenha discernimento sabe
que a coisa importante estava sendo feita de joelhos. De fato, um ato de submissão. Não ao homem que estava de pé, mas ao Senhor que nos mantém de pé. Obedecer ao Senhor. Pagarmos o preço de estarmos ali diante dEle. É isso que faz as nossas casas permanecerem de pé, mesmo diante da tempestade. A tempestade vem. O desemprego bate. A falta de dinheiro. O diagnóstico ruim. Os problemas relacionais. Tudo isso vem. Mas quando nós estamos cuidados pelo Senhor, com os nossos corações diante dEle, tudo isso passa. Tudo isso passa. Você está passando um momento de crise? Permaneça firme no Senhor. Como diz um outro texto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele tudo fará. As nossas famílias permanecerão de pé. Não é porque a gente é melhor que ninguém, mas é porque nós estamos aos pés do Senhor. E se Ele permitiu que você chegasse aqui, é porque Ele queria falar isso para você. Ele queria te lembrar de como é importante estar diante dEle. E é fundamental que você reflita se você, presta atenção, não é seu filho, não é sua filha, não é seu marido, não é sua esposa. O que Jesus está falando hoje é para você. Você tem escutado as palavras dele e obedecido? Ou você está só escutando? Domingo após domingo. E não feito nada. Queria convidar o Ministério de Louvor a subir. E como eu sempre faço, eu queria te convidar à reflexão. É por isso que a gente pede para que feche os olhos. Não é nenhum mantra, não é nenhum ritual. É para te ajudar a pensar em você agora. Não são aqueles que estão ao seu lado, mas é o que o seu coração tem feito. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, então eu preciso dizer se você não tem praticado. Você precisa pensar primeiro se você de fato já entregou sua vida ao Senhor. Você já conseguiu entender que você é um pecador, uma pecadora, que não tem outra alternativa que não seja a misericórdia do Senhor, mas para isso existe algo chamado arrependimento. Se você não entendeu que você erra, se você não consegue entender que há pecado em você, você tem um problema. Não é possível praticar o que Jesus pediu sem primeiro entregar sua vida. Então, o primeiro passo é: você já entendeu se entregou sua vida de verdade ao Senhor? Se você não fez isso, você precisa fazer. Se você já fez, tenha a coragem e sinceridade de abrir seu coração e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo te obedecer, me ajuda. E pede perdão. E deixa o Senhor te mostrar. E Ele vai mostrar. O que é que você de fato tem feito em relação a Deus? Fala com o Senhor agora. Santo Deus, Pai, nesse instante nós nos colocamos diante do Senhor em oração.
Pai, o Senhor é quem tem falado e agora eu clamo a tua misericórdia. Que o teu Santo Espírito esteja de fato passeando agora nos corações. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada família, o Senhor conhece cada caso. Pai, dá sensibilidade. Pai, abre os olhos. Muitas vezes nós simplesmente ficamos cegos. Pai, abre, Pai, a nossa visão, nos mostra aquilo que precisamos mudar. Tens misericórdia, que o teu Santo Espírito esteja trazendo quebrantamento, Pai. Quebranta corações endurecidos. O Senhor está ouvindo cada oração aqui, nós estamos clamando por nós e pelas nossas famílias. Tens misericórdia de nós. Pai, faz uma obra na tua igreja. Que todos aqueles que estão nesse instante ouvindo a tua palavra tenham plena noção e condição de responder ao que o Senhor está falando. Age no nosso meio. Fala aos nossos corações. Mostra o que o Senhor deseja. Recebe as nossas orações. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém.